Oi, gente, vamos estar fazendo um remember agora das normas, das três normas que nós temos, a costumeira, a religiosa e a jurídica. A costumeira, ela determina ao homem qual conduta seguir para tornar um convívio mais agradável. Ela está ligada aos costumes e ela também pode ser chamada de normas consuetudinárias. Ela segue a ideia dos grupos sociais dominantes, ou seja, se dentro de um grupo a ideia de que matar é errado, ela prevalecer, então aquela vai ser a norma. Mas se um outro grupo achar que matar para sobreviver é certo, aquela ideia é que vai prevalecer. Então depende do grupo social que você está incluso. Ela pode ser generalizada, ou seja, ser para toda a sociedade, ou ser restrita para um grupo específico. E aí, em relação à natureza dessa norma, ela pode ser unilateral e imperativa. O que significa? Unilateral é que depende só de um lado, porque se ela for não, né? Como ela é restrita a os costumes de uma sociedade, ela só funciona, só é aplicada àquela sociedade. E ela é imperativa porque ela obriga, ela impõe que algo seja cumprido. A norma religiosa, ela tem a ver com a criatura submissa ao Criador. E aí ela pode ser interna, ou seja, submissão ao Criador, ou ela pode ser exterior. Quando ela é exterior, ela está relacionada aos mandamentos de uma divindade, às regras de uma divindade, às leis de uma divindade, ou a uma figura de autoridade, os sacerdotes, os anciões, os pastores, os líderes religiosos. Ela tem a ver com essa figura de autoridade. Então ela é interior quando a pessoa está submissa ao Criador, e ela é exterior quando existe uma submissão aos mandamentos e às figuras de autoridade. A norma jurídica, a norma jurídica diz qual conduta o homem deve seguir obrigatoriamente. É aquela ideia de coação. A gente é obrigado, a gente é coagido a fazer alguma coisa. Ou a não fazer. Enfim. E ela surge por causa da necessidade de justiça e de segurança. A necessidade de se ter um bem comum e de se sentir seguro, de possuir segurança, possibilita a manutenção das relações sociais. Então, a norma jurídica vem com isso, para garantir o bem comum e a segurança, e assim manter as relações sociais funcionando. Ela é socialmente organizada porque ela reflete a sociedade de todos, em teoria, porque na prática a gente tem um sistema político de representação, então ela representa a vontade, ela tem vários representantes que representam a vontade da maioria. Ela impõe um comportamento coletivo, ela é imperativa, a gente é obrigado a fazer algo, é imposto que a gente siga determinados comportamentos. Ela tem natureza condicional, porque ela atua em circunstâncias previstas pela norma jurídica, e aí ela pode ser positiva, que é o que deve ser, e a negativa, que é o que não pode ser. Como assim? A norma jurídica ela pode ser positiva quando ela vem para resguardar direitos, e a norma negativa ela é quando a gente diz, olha, você não pode roubar milhões do governo. Então ela está sendo negativa no sentido de que ela te proíbe de algo. E ela é positiva quando ela diz, você tem direito a uma moradia. Então qual é o sentido do deve ser? A gente deve ser pessoas que possuem uma moradia digna. Isso acontece? Nem sempre. A natureza da norma ela é bilateral e atributiva, ou seja, existe uma relação entre uma pessoa, na verdade, entre duas ou mais partes, porque aí pode ser indivíduo, 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 estado, estado, indivíduo e coletividade. Enfim, existem possibilidades de relações, mas sempre é duas ou mais partes se relacionando. E ela é atributiva porque ela atribui uma obrigação, ela atribui um direito, ela atribui uma norma. E ela é ilimitada em número.
Por exemplo, eu posso passar o sinal vermelho 30 vezes. Eu vou pagar 30 multas. Eu posso passar 50 vezes. Eu vou pagar 50 multas. A norma, ela não vai mudar. Se eu faço se eu cometo a mesma infração várias vezes, eu vou ser punido, eu vou ser... Enfim, a norma vai ser aplicada a mim várias vezes. Então, ela não é ilimitada. E a gente vai estar falando um pouquinho agora da estrutura lógica da norma. A norma, ela parte de uma hipótese, de uma condição, de um pressuposto de um fato. Ou seja, algo que pode acontecer, ou que já aconteceu. É um acontecimento, é um fato social que determina uma consequência jurídica. Ela também precisa de uma disposição ou afirmação do direito, ou seja, existe um efeito. Sabe a lei de Newton, cada ação tem uma reação? A norma tem um sentido parecido, uma disposição parecida. A cada ato que eu faço, existe uma consequência. Então, a ordem jurídica, ela prevê consequências. E uma sanção, que é uma penalidade. Como eu disse, cada ação tem uma reação, cada ação vai ter uma consequência, seja ela positiva, seja ela negativa. Então, é uma penalidade atribuída pela ordem jurídica em virtude da transgressão do preceito. Ou seja, existem os direitos trabalhistas. Se eu sou demitido sem uma causa evidente, eu vou receber do Estado, eu vou receber da empresa que me demitiu sem justificativa. Isso é uma penalidade positiva? É, porque eu vou estar recebendo, eu vou estar sendo beneficiado. Mas vai existir uma penalidade, vai existir consequências pelo desligamento da empresa sem justificativa. Então, se eu transgrido um preceito, eu vou ser sancionado, eu vou ser punido por aquilo. E aí, a gente tem a classificação das normas. E elas são enormes. Eu comecei a botar no slide, mas eu meio que desisti de botar no slide porque tinha muita norma. São 14 classificações. E vocês não vão lembrar disso tudo de maneira tão divididinha. Mas eu vou estar explicando ela para vocês. Quanto ao sistema jurídico, elas podem ser nacionais, ou seja, pertencem ao Estado que elaborou, pertencem ao Brasil. Elas podem ser estrangeiras, quando pertencem ao sistema jurídico de outro Estado. Enfim, quando a gente tem, por exemplo, que a nossa primeira Constituição promulgada, ela teve referências da Constituição americana. Essas normas de referência da Constituição americana são estrangeiras, mas a partir do momento que ela é adaptada à realidade do Brasil, ela se torna nacional. Mas a gente pode classificar as normas de maneira geral em nacionais, porque pertencem ao Estado que elaborou, estrangeiras, porque pertencem a um sistema jurídico de outro Estado, e de direito uniforme, que é, por exemplo, quando um ou mais Estado ou um ou mais país adota uma solução específica para uma mesma situação jurídica. E aí a gente vê um fortalecimento muito disso no direito internacional, depois da criação da ONU, diretrizes que a ONU passa, recomendações que a ONU passa, e que os demais Estados, os demais países adotam. E de forma interna, quando, por exemplo, o Pernambuco tem uma política pública de, merenda nas escolas. E outros estados também têm essa política pública. Então, a gente diz que é um direito uniforme, porque mais de um estado tem a solução para uma mesma situação. E só foi para deixar claro na mente de vocês também. A gente tem em relação à fonte, ela pode ser escrita, ou seja, quando a gente fala escrita, a gente não está falando de pegar e escrever no papel. A gente está falando que houve um órgão foi criado para a elaboração desse processo. Que um órgão em específico, dotado de legitimidade e de legalidade, criou essa norma. Então, ela tem a ver com essa ideia de legalidade, de legitimidade da norma. Ela pode ser consuetudinária, quando está ligada aos costumes, ou jurisprudenciais, quando resultam de atividades jurisdicionais de órgãos estatais, ou seja, por exemplo, vários tribunais, eles eles deram a mesma sentença sobre situações similares. Então, a gente diz que a fonte daquela sentença
que o motivo que eles deram essa sentença é jurisprudencial, porque foi um consentimento entre órgãos estatais, entre tribunais, que foi o exemplo que eu dei agora. E a gente tem, quanto ao território, elas podem ser federais, elas podem ser estaduais e elas podem ser municipais. E aí eu acho que é autoexplicativo. Federais, quando é para a nação inteira, estaduais, quando é específico para um estado, e municipais, quando é específico para os municípios. Quanto ao período de validade, ela tem vigência indeterminada, ou seja, ela vai estar valendo enquanto ela não for revogada. Ah, Débora, mas a norma é de 1889. Foi revogada? Não, se não foi revogada, ela está vigendo. Ou quando ela tem vigência pré-determinada. Como assim? A partir do momento que ela é criada, ela tem estipulado de forma escrita, de forma clara, o período de vigência, quando ela vai permanecer em vigor, por quanto tempo ela vai estar vigorando. E é engraçado que no processo civil a gente tem algumas peculiaridades. Vocês vão ver isso na introdução do estudo de direito. Quando uma norma ela é sancionada, quando ela é publicada, ela tem 3 possibilidades. Está escrito lá quando ela começa a vigorar, ela ter vigor imediato, ela começar a ter vigência imediata, ou após 45 dias da publicação dela. Mas aí geralmente vem explícita quanto tempo ela vai, quando que ela vai começar a funcionar, qual é o período de vigência dela. E aí, quando é uma norma muito grande, que tem uma transformação social muito grande, um impacto social muito grande, ela precisa de um tempo para ser adaptada. E aí, esse período entre a publicação e a vigência é chamado de vacatio legis, que vacatio vem de um termo em latim que significa descanso. Inclusive, vacation é férias no inglês por causa disso, porque é um tempo ali de descanso. E aí, geralmente, se conta a partir do primeiro dia da publicação até o dia que está lá definido. De forma geral, ela pode ser indeterminada, vigora enquanto não for renovada, ou com vigência predeterminada, quando é definida. E aí ela pode ser definida no momento que ela está sendo escrita, ou ela já é definida por lei, sabe? Enfim, depende muito.